Olá, está começando mais um Conexões, aqui na TV UFG. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e longos, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa preta e estou sentada à frente de um fundo branco. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. O professor se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Você pode assistir o Conexões em diferentes plataformas. No canal 15.1 do Sinal Aberto, no canal 21 da NET Goiânia, no site da TV UFG, também no canal da TV no YouTube ou no aplicativo que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. A gente vai começar a nossa conversa, mas antes deixa eu te explicar que nós ainda estamos em formato remoto e por isso você nos vê em diferentes janelas na sua tela. Eu em uma janelinha, professor Diego em outra e os nossos convidados também em quadradinhos aí na sua tela. Bom, hoje o nosso tema são os dados trazidos pelo censo do IBGE a respeito da população indígena. Essa população dobrou em Goiás nos últimos 12 anos. Passou de mais de 8 mil para mais de 19.500 indivíduos. Os dados foram divulgados pelo Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A quantidade de pessoas que se declararam indígenas no estado representa 0,28% dos habitantes. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com dois convidados. O primeiro deles é o Manajé Carajá, que é graduado em licenciatura intercultural pela UFG e pesquisador sobre saberes indígenas. Olá, Manajé, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões e já peço que você se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, Mila, Daniel, Diego, Carlos. Meu nome é Manajé Carajá, da etnia Carajá. Tenho um cabelo preto, moreno, usando camisa preto. É isso. Tá certo. Nosso outro convidado, que participa de novo aqui com a gente para falar sobre o IBGE, sobre o Censo 2022, é o Daniel Ribeiro, coordenador operacional do Censo 2022 em Goiás. Olá, Daniel, seja bem-vindo novamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Manajé. Boa tarde a todos. E eu sou um homem de 70 anos, de pele castanha, né, cabelo grisalho, e estou trajando uma camisa branca com o emblema do IBGE. Bom, Daniel, vou começar com você só para a gente explicar uma coisa. Há algumas semanas falamos do censo da população quilombola, né, dos dados que foram trazidos pelo IBGE a respeito dessa população. Em relação à população indígena, houve esse mesmo movimento de fazer um censo específico ou foram computados os dados que já eram, né, trazidos, já eram compilados em outros anos também, né, de uma opção das pessoas por se autoidentificar como indígenas? Explica para a gente. Olha, a população indígena é levantada pelos censos do IBGE desde 91. Então, 1991, 2000, 2010 e agora em 2022. Porém, a forma de abordagem, a forma do IBGE fazer as perguntas, ela mudou, atendendo até um anseio mesmo da população indígena, ela ficou bastante mais aberta, porque em todos os domicílios é perguntado qual é a sua cor ou raça. Então, dentro das cor ou raça que foram pesquisados no Censo 2022, o recenseador, então, faz a seguinte pergunta: qual é a sua cor ou raça? E ele lê as perguntas: branca, preta, parda, amarelo e indígena. Então, uma vez respondendo indígena, o próprio equipamento de coleta, que é um computador de mão, já abre as demais perguntas sobre a etnia, a língua falada, enfim, ele direciona todo o questionário para as respostas de um indígena naquele questionário. Então, isso mudou. Então, por isso que por causa dessa abertura, é que houve esse expressivo aumento
de 127% no caso do estado de Goiás. E a gente pode verificar que isso aí se deu no Brasil todo. Então, foi a forma da abrangência da pergunta. Porque até o ano de 2010, essa pergunta estava sendo aberta, se você se considera indígena, apenas nas terras indígenas. E quando foi em 2022, agora a gente fez a pergunta abrangente, em 100% dos domicílios. Manajé, queria que você falasse da perspectiva, né, como liderança indígena, pesquisador, também licenciado, né, aqui pela UFG. Como é que você vê essa alteração do censo do IBGE? É possível alcançar pessoas que muitas vezes não estão mais vivendo, né, nos seus territórios de origem, que muitas vezes se mudaram, né, por inúmeras questões, ou não têm, infelizmente, um território também de origem. O que você acha dessa alteração na hora de fazer as perguntas do censo? Boa tarde, novamente. E o que eu acho do levantamento atualizado agora, segundo o IBGE, realmente indígena mesmo, muitas vezes fica preocupado quando o individual se declara autodeclaração como indígena, muitas vezes aqui na base é questionado. Hoje em dia nós temos cota para estudar, tem território para morar, tem educação diferenciado, saúde diferenciado, e a gente aqui na base a gente discute. Quando a gente fala de um determinado indivíduo que a aparência não assim de indígena, muitas vezes a gente se preocupa, mas quem é que vai se autodeclarar? É complicado, porque para ser indígena, eu acho que é de terceira geração para ser indígena. Então, assim, hoje, também, antigamente, a população indígena era muito, né? Com o descobrimento do Brasil, foi diminuído por causa das brigas. Alguns foi extinto. Então, hoje nós temos um território demarcado, alguns não é demarcado. Então, os indígenas estão aí. Se a população está crescendo, acho que ultimamente, acho que chega em torno de Brasil, no caso, 800, 900 mil. Eu estou colocando um dado não correto, mas é uma estimativa. Então, assim, Carajá mesmo, Carajá a população era pouco, né? Hoje, mais ou menos 5 mil Carajá. E tem alguns indígenas quase extintos, né? Então, em BGE, antigamente não tinha acesso na território indígena. Ano passado, estiveram aqui, fizeram coleta de dados e tem também os indígenas trabalhando no IBGE, também facilita na hora de fazer entrevista. Manajé, vou te interromper só um pouquinho, que é para a gente falar desse trabalho, né, dos indígenas no IBGE, para você explicar um pouco, né, como é que foi aí para vocês na comunidade, mas eu vou passar um pouquinho a palavra para o Daniel antes para ele explicar alguns dados que ele levantou. Vou ficar fazendo esse bate-bola aqui entre vocês. Tá bom. Daniel, explica para a gente um pouquinho desse aumento, né? Você destacou um aumento de 128%, é isso? Não sei se falei errado agora,
do número de indígenas aqui no estado de Goiás, né? Como eu destaquei no início, de cerca de 8.500 para 19.500. Explica um pouco do porquê, talvez, né? Se a gente conseguir explicar desse aumento. Será que se deve mais à forma que o IBGE buscou essas pessoas ou realmente a gente tem conseguido garantir, né, a permanência desses povos, né, a uma vida digna a esses povos? Olha, o próprio edital para recrutamento dos recenseadores, ele previa recenseadores especiais para as áreas demarcadas. Então, em Goiás, nós só temos 4 áreas demarcadas, né, nos municípios de Aruanã, Rubiataba, Nova América e Minas Sul. Então, nesses municípios, nós, inclusive, abrimos vagas especiais para os recenseadores poder chegar na terra indígena. Então, isso a gente buscava, inclusive, foi divulgado nas próprias terras indígenas, buscando até conseguir recenseadores do próprio povo indígena ali daquela terra. Porém, como a pergunta ficou aberta e foi aplicada em todos os domicílios, a gente notou que, então, a população indígena hoje está proporcional ao restante da população. Quer dizer, que o município que teve maior população indígena agora foi a de Goiânia, seguida de Aparecida de Goiânia, e aí vem os grandes municípios, Águas Lindas, Anápolis, Valparaíso, Trindade, Senador Pedro. Então, nota-se que a população indígena está espalhada, né, na zona urbana dos municípios. E talvez em busca aí de trabalho formal, em busca de estudos, em busca de saúde, passaram a morar nas áreas urbanas dos municípios, e principalmente dos maiores. A gente nota também que os municípios limítrofes com Mato Grosso, que não tem terra indígena como Aragarças, teve um grande crescimento da população indígena de 2010 para 2022. Certamente são indígenas que moravam no Mato Grosso, que são bastante mais populoso, é um estado mais populoso com relação ao indígena, que migrou para os municípios de Goiás. Então, não houve um aumento, a gente acredita que não houve um aumento do povo indígena, e sim uma forma de abrangência, deles poder se declarar indígenas, foi uma oportunidade de declarar o seu pertencimento como indígena. O Moraes tinha te interrompido, agora eu vou passar a palavra para você explicar um pouquinho como é que foi, você estava citando como é que foi realizado aí na sua comunidade, né, que existiam indígenas trabalhando junto ao IBGE para realizar esse censo. Conta um pouquinho para a gente como é que você percebeu essa movimentação e isso que o Daniel falou, né, de muitas vezes pessoas que se deslocaram, né, que saíram das suas comunidades, das suas terras e territórios e se deslocaram às vezes para grandes centros urbanos. Você acha que esse movimento realmente tem ocorrido? Explica para a gente. Em relação a gente está em movimento. Hoje em dia a gente quer aprender 2 mundos, no caso a cultura do nosso próprio e também de não indígena. Então, muitas vezes a gente procura morar na cidade grande e em busca de conhecimento, em busca de escolaridade e para retornar para ajudar seu povo como médico, como professor. Então, a gente muitas vezes conhece não indígena, aí se casa, os filhos nascem como descendente de índio, de não indígena, aí vai subindo, vai misturando. Então, assim, é importante também que nós também ter um trabalho com o IBGE. Ano passado eu vi o índio trabalhando no IBGE. Aí
o município mandava para territórios indígenas, porque alguns não indígenas têm medo de chegar a alguns lugares determinados. Então, acho que o lado positivo que ele e o colega dele ia para fazer pesquisa, fazer coleta de dados. Então, muitas vezes, antigamente, IBGE não chegava na aldeia. Ano passado mesmo, na minha aldeia, andaram de casa em casa perguntando. Então, só para o nosso público saber, Manajé, qual que é seu território, em que lugar fica, para a gente ter uma ideia um pouquinho da sua realidade. Atualmente moro na aldeia Santa Isabel, que fica na Ilha do Bananal, no estado do Tocantins, e município da Lagoa da Confusão, e Brasil. Mais ou menos quantos indígenas vivem aí, Manajé? Aqui na minha aldeia, só na minha aldeia, em torno de quase 900, quase 1.000, em torno. Não é dado certo, mas é em torno. E é uma população Carajá, ou há uma divisão do território com outro povo? Na Ilha do Bananal existe 3 etnias, que é Avá Canoeiro, que o povo está isolado, não tem aldeia, mas está lá morando num lugar lá, fechado, floresta, mas aquele que tem aldeia Javaé e Carajá. E a gente tem em torno de 5.000 Carajá espalhados no território Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará. Tá certo. Aqui em Goiás a gente tem, inclusive, em Aruanã, né? Uma população Carajá bem significativa. Daqui a pouco eu vou continuar falando um pouco mais sobre esses dados do IBGE, sobre o censo 2022, mas a gente vai para um intervalinho bem rápido. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Estamos de volta com Conexões de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Bom, nós voltamos a falar sobre a população indígena brasileira e do estado de Goiás e também sobre o censo demográfico realizado no ano passado e que trouxe dados importantes a respeito dessa população. Quem está conversando comigo hoje é o Daniel Ribeiro, coordenador operacional do Censo 2022 em Goiás, e também o Manajé Carajá, que é graduado em licenciatura intercultural pela UFG e pesquisador sobre saberes indígenas. Bom, Daniel, no bloco passado você deu alguns dados importantes sobre a população indígena aqui, que a maior parte dela se concentra na região metropolitana, apesar de não haver, né, nenhum território demarcado. Falou dos territórios, né, demarcados, quais povos vivem aldeados. Conta um pouquinho mais para a gente o que esse censo revelou em relação à população indígena, dados que são importantes para a gente conhecer a realidade dessa população. Olha, as terras indígenas demarcadas, como eu disse no outro bloco, elas são poucas em Goiás. Então, para essas localidades, o recenseador, além do questionário aplicado aos domicílios, tem um questionário respondido pela liderança. Essa liderança ela é identificada quando se faz a abordagem, né, a abordagem da terra indígena. Então, essa liderança, ou um professor, ou um líder daquela aldeia ou localidade indígena, responde a um questionário mais abrangente sobre aquela terra indígena, com relação a saneamento, energia elétrica, se existe água tratada, destino do lixo, destino do esgoto, enfim, é um questionário sobre a terra indígena. E depois ele aplica o questionário individual em cada um dos domicílios. O domicílio na terra indígena ele é um pouco
diferenciado do domicílio da zona urbana, né? Porque às vezes a forma de telhado é de palha, as paredes de madeira, enfim, é um pouco diferente mas considerando que apenas um percentual muito pequeno da população que se declarou indígena está nas terras indígenas, então 98% da população que se declarou indígena está fora das terras demarcadas. Por isso, ele foi as suas respostas estão nos domicílios comuns da zona urbana mesmo, ou rural, mas domicílios comuns, não considerado indígena. Então, para nossa surpresa, com essa abertura da pergunta, dos 246 municípios do estado de Goiás, em 222 municípios, existia pelo menos uma pessoa que se declarava indígena. Então, houve uma abrangência muito grande. A gente acredita que agora a população do estado de Goiás, a população indígena, está perfeitamente contemplada. Bom, Imanagé, queria continuar falando com você um pouco mais a respeito da importância desses dados para a população indígena. Qual que é a importância que você vê, né, de recolher esses dados, de saber quem são, onde estão, né, essas pessoas? É importante para direcionar recursos, né, para o auxílio às aldeias, ou políticas públicas que possam auxiliar os indígenas que querem estudar, como você mesmo destacou, né, querem obter um reconhecimento profissional fora das aldeias. Explica um pouco para a gente o que você vê de importante em recolher esses dados e ter esse cuidado maior de saber, né, onde estão e quem são os indígenas no Brasil. Então, falando de recolhimento de dados, é muito importante porque os anos anteriores não tivemos essa pesquisa, né, coleta de dados. Então, eu acho que, segundo o IBGE, agora a gente tem dado que eles entraram de casa em casa perguntando. Antigamente só tinha os dados, por exemplo, da saúde, da educação, muitas vezes não chega um determinado certo, mas eles pegam os dados da FUNAI, ou agora IBGE, quando entra de casa em casa perguntando, aí sim, a gente de fato está assistindo, está acompanhando como não indígena, para a gente poder também ficar, como é que está os índios que estudam na cidade grande, quanto que o pessoal está estudando cidade grande, a gente tem um estudo, tantas pessoas deslocaram para estudar, tantas pessoas vivem na aldeia isolado, não sai de casa, mas vive lá. Então, assim, o dado futuramente vai colaborar, aquele que o pessoal faz pesquisa, né? Então, vai colaborar muito. E em relação à política pública também, os índios, a nossa visão é diferente do não indígena. Então, assim, a gente vive presente, o não indígena pensa futuro. Então, assim, vai ajudar muito a IBGE, que está fazendo os dados agora com seus próprios funcionários, né, no caso. Então, é isso. O importante para mim, é muito bom. E, Managé, você que foi estudante, né, do curso de licenciatura intercultural aqui na UFG, uma política pública destinada à população, à formação de professores, né, indígenas que pudessem voltar para as aldeias com essa formação.
É bom também a gente destacar que os dados do IBGE são importantes para o direcionamento das cotas, né, nas universidades, para os estudantes indígenas, para outros programas, como aqui na UFG, por exemplo, o UFG Inclui, que destina uma vaga a estudantes indígenas nos diferentes cursos. Também é importante para isso, né, para que haja políticas próprias para a população. Isso, a gente era pioneiro da licenciatura intercultural indígena, que aconteceu na UFG. O UFG abriu a porta para professores para fazer formação continuada, no caso. Então, eu fico feliz por a universidade. Então, a universidade é fechada, mas a universidade do estado de Goiás é aberta. Então, eu comecei, não sei se era 2007, começou o curso, e depois fiz especialização. Estou aí desde o começo do Saberes Indígenas, pesquisando. A gente está fazendo livro didático, porque não tem livro específico na nossa língua, ou bilíngue mesmo, não tem. Então, estou aí colaborando com a comunidade, com a escola, com o Brasil. Eu peço desculpa para você que nos assiste, desculpa também para o Manajé e para o Daniel. A gente teve um probleminha de internet, você deve ter visto aí que a gente teve uma queda, né? A gente parou a nossa conversa. Isso acontece, infelizmente, porque a gente faz o nosso programa ainda de forma remota, mas logo voltamos para o ao vivo no estúdio. Você vai deixar de ter esses problemas aí por causa de queda de internet ou problemas técnicos, né? A gente vai ter outros problemas técnicos quando a gente voltar para o ao vivo. Bom, vou passar a palavra para o Daniel, Manajé, porque a gente já entendeu um pouquinho desse processo, mas daqui a pouco passo novamente para você para finalizar, contando um pouco mais da sua experiência aqui na UFG, no estado de Goiás, né? Mas, Daniel, passando a mesma pergunta que fiz para o Manajé, é importante que o IBGE saiba quem são essas pessoas, né? Onde estão esses indígenas, quem são eles, quais as etnias, para que esses números possam ser usados para as pesquisas, para as políticas públicas que são desenvolvidas, né? Para que a gente consiga avançar em muitos setores, né? Na saúde, na educação, nos direitos humanos. Esses dados são essenciais, né? E o IBGE poder compilar de uma forma ainda melhor provavelmente vai gerar políticas públicas mais assertivas. Sim, eu acho que esse resultado do censo ele veio de encontro aos anseios do próprio população brasileira, que a gente destaca aí a criação de um ministério para cuidar dos povos originários, né? Então, esse ministério já começou aí tendo dados bem mais completos com relação à população indígena. Nós estamos divulgando, por enquanto, apenas o número, quer dizer, a população indígena de cada município, mas logo, logo a gente já vai estar divulgando a população por faixa etária, então vai também contemplando os indígenas, e todos os dados temáticos, como religião, renda, trabalho, deficiência física, que são os dados para toda a população indígena também será contemplada com os mesmos resultados do censo para a população de modo geral. Bom, Manajé, o Daniel tocou no assunto importante, né? A criação desse ministério pela primeira vez, o Ministério dos Povos Originários, tendo uma ministra indígena. A gente sabe também que houve a volta, né, de pessoas em cargos de chefia dentro da FUNAI, mesmo também indígenas. Qual que é a importância disso para que haja um respeito, né, e que a gente possa oferecer melhores condições, né, de vida às populações, tanto as pessoas que estão aldeadas, quanto aquelas que estão vivendo fora das aldeias? A importância da criação desse secretário de Assunto Indígena é muito importante, porque estamos como se fosse pegando carona, realmente, e nós que era daqui, aí
a gente está aí pegando a carona, né? Então, é muito importante ter a nossa representante no político e tem um olhar para nós que é diferente, porque aqui o Brasil é muito etnia, como não indígena, como povo muito diferente, em geral. Então, assim, nós que era originário dessa terra, então a gente tem que ter participação, sim. Então, aqui no estado do Tocantins tem uma secretária, que ela é minha prima, né, Narúbia, está como trabalhando com o governador, então é muito bom, ela é Carajá. Então ela está fazendo levantamento também indígena, quanto que indígena tem dentro do território Tocantins. Aí vai fazer a partir daí vai fazer estudo, como ação pública, como política pública também. E que ela está fazendo o seu trabalho dela. É muito Tá, importante. tá certo. Eu vou finalizar esse bloco do nosso programa, finalizar a entrevista, mas antes, claro, queria agradecer. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui novamente com a gente. O Daniel que falou antes sobre populações quilombolas, sobre o censo, né, demográfico da população quilombola, o primeiro realizado, né, compilando dados de pessoas que estão em quilombos, que se consideram pessoas quilombolas. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui de novo, falando dessa vez da população indígena. Muito obrigado, a gente que agradece, estamos à disposição, viu, Camila? Muito obrigada, Managé, por ter falado com a gente aí, direto da sua aldeia, por ter contado um pouquinho da sua história e também, claro, dessa visão, né, da população indígena, já que a gente sempre tenta falar, né, dos assuntos com aquelas pessoas que representam, né, que dão a cara desses assuntos, e a gente não poderia deixar de falar sobre população indígena sem ter um representante, né, de uma etnia indígena aqui. Então, o Managé representando a etnia Carajá, muito obrigada para você também. Obrigado pelo convite. E importante a gente participando do debate também, fazendo seminário para não indígena, palestra também. Isso é importante porque muitas vezes de fora, no caso não indígena, não sabe a realidade, como é que o índio vive. É um contexto diferente do não indígena. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que moram na cidade grande, não tem conhecimento indígena, vão falar besteira. Eu já ouvi muito o índio que recebe direto dinheiro do Estado, do governo. Nunca existiu. Se fosse, era bom demais. Agora, assim, a gente trabalha, a gente fazer trabalho, a gente recebe. Agora, Bolsa Família é programa, é diferente, é para todo mundo, para a população carente, e isso é diferente. Se alguns não indígenas se referem Bolsa Família, algumas coisas, mas eu já vi muito as críticas, né? Os índios já nascem recebendo dinheiro. A gente está Então, aqui assim, também para muitas vezes, acabar com essas informações falsas também, né? então, eu já fiz palestra, seminário para algumas escolas, né? Então, a gente tem que contar a nossa história. E o IBGE está aí, está trabalhando, fazendo levantamento, é muito importante. É isso que a gente precisa, a gente vivendo junto. Tá certo. Porque muito nós obrigada. é só único no Brasil. Tá certo. Então, agradeço também ao Diogo por ter ficado com a gente nesse bloco e te convido para continuar com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta dando informações sobre cultura para você.
Estamos de volta com o Conexões para esse último bloco, que, como você sabe, é de dicas. Mas antes disso, deixa eu te contar como você pode participar do nosso programa, mandando as suas sugestões, dicas, críticas ou elogios. Nós temos diferentes canais para você entrar em contato. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, aparecendo aqui embaixo, né, todos os ícones das redes sociais. Você procura em cada uma delas por TV UFG. Lá você pode seguir, curtir, compartilhar do nosso conteúdo e, claro, conversar com a gente, né, interagir com o nosso conteúdo e nos ajudar a fazer o Conexões. Além disso, a TV UFG tem um WhatsApp. O número é o 62991811406. Também está aparecendo aqui na tela, se você quiser anotar, tirar uma foto. Você rapidamente manda uma mensagem para a gente a respeito do que você quer ver aqui no Conexões, também alguma crítica ou elogio que você tem ao nosso trabalho. Como eu disse no bloco anterior, logo a gente volta para um ao vivo, no estúdio, com o nosso formato mais querido de todos e, claro, você vai estar junto com a gente para construir esse conteúdo. Agora sim, vamos para as notas? Bom, você que aprecia a arte tem uma ótima opção para os finais de semana. O Centro Cultural Octo Marques fica aberto para visitação aos sábados, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, e a entrada é gratuita. Nas galerias Frei Nazareno Confalone e Sebastião dos Reis, existem exposições, né, que ficam instaladas regularmente, tanto exposições individuais quanto coletivas de diferentes artistas. O Centro Cultural Octo Marques homenageia o artista plástico goiano, que tem o mesmo nome, e fica no edifício Parthenon Center, na Rua 4, no centro. A Vila Cultural Cora Coralina também funciona no final de semana e tem um horário ainda maior, sábado e domingo. No sábado, o horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Já no domingo, deixa eu ver aqui se eu só falei certinho, horário de funcionamento, 9 da manhã às 5 horas da tarde no sábado, isso mesmo. No domingo, o horário é das 9 ao meio-dia. A entrada também é gratuita, viu? As galerias recebem regularmente exposições visuais e plásticas, lançamento de livros, também feiras e mostra de filmes. Se você ainda não conhece a Vila Cultural Cora Coralina, ela fica na Rua 3, no centro de Goiânia, ali atrás do Teatro Goiânia. Um lugar muito bacana que você tem que conhecer. Para finalizar, uma dica para quem não quer nem sair de casa para aproveitar opções culturais, né? Apreciar obras artísticas. Você que prefere ficar aí na frente do seu computador ou do seu celular, acesse o site do Centro Cultural UFG para você conferir o acervo digital do Centro Cultural UFG. Atualmente estão disponíveis trabalhos de diferentes artistas, como Carol Sena, Edna Goya e Selma Parreira. Se você quiser conferir, então, esses trabalhos artísticos e conhecer um pouco mais do Centro Cultural UFG, acesse acervo.rotas.ufg.br/Centro Cultural. Vou repetir, você pode tirar foto aqui também da nossa tela, acervo.rotas.ufg.br/Centro Cultural. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, eu me despeço de você e te convido a continuar acompanhando a programação da TV UFG, assistir ao Conexões, toda quinta-feira, 4h30 da tarde, e no domingo, 7 horas da manhã. Espero que a gente se veja no nosso próximo programa. Até lá!